Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 19 de janeiro de 2023. Dessa vez estamos gravando no fim de tarde, hein? Quase noite. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, para falar de coisas belas e sujas. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de MVP e Clutch? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, prêmio novo, né? Prêmio novo na NBA, as pessoas não devem nem estar entendendo por que você falou. E Clutch, porque é o seguinte, agora, a partir de 2023, tem um prêmio novo na NBA, que é o Clutch Player of the Year, né? Então, um salve aí para as pessoas que criaram, né, mais um prêmio para a NBA, porque estava faltando mais chance de prêmio, né? Então, como tem muito jogador bom na NBA, Guilherme, as pessoas vão criando prêmios para tentar premiar o máximo de jogadores excelentes que temos. Então, a partir de 2022 e 2023, vem o prêmio NBA Clutch Player of the Year Award, e o troféu leva o nome de Jerry West. Então, muita criatividade por parte da NBA, viu, Gibbs? Gostou desse prêmio? Cara, eu gosto de todos os prêmios, né? Eu gosto até do troféu imprensa, melhores do ano do Faustão. Você curte que a Fórmula 1 bota o nome Grande Prêmio? Eles botam, podia ser só prêmio, né? Mas todos os prêmios, embora todos sejam teoricamente do mesmo tamanho, eles usam o nome Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio do Japão. Cara, o que me pega é que, na medida que todos viram grandes, você perde um pouco o referencial de grandeza, Você né? perde a referência, se fosse assim, Grande Prêmio de Mônaco, Médio Prêmio Médio do Brás. Prêmio do... Acho que então, um excelente prêmio de Monza. Isso. Você falou Monza ou falou Mônaco? Mônaco, mas tudo bem também. Monza é bom. Monza foi um grande carro já, né? O que tá em desuso é o Twingo, né? Por causa depois da música da Shakira. Não é Tigo? Não é Tigo, não? É Twingo? São os dois? Na música ela fala Twingo, né? Eu imagino que seja outro carro. Acho que não é o mesmo carro, não. Que ela fala assim, né? Você trocou uma Ferrari por uma Twingo, né? E aí não deu bom, né? Pro Twingo aí. Sorte assim, o Twingo não é produzido no Brasil. Não ia ser bom. Não ia ser bom aí pros portadores de... Se alguém tiver um Twingo aí, meus pêsames, mas a Shakira acabou de jogar o valor do seu carro no chão, assim como dos relógios Casio, né? Que não é então, mas a Renault, Guilherme, ela pegou e já fez uma promo aí com o Twingo e o Piquet, né? De repente já tá patrocinando o Piquet. Exatamente, tá abraçando o desastre. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. Cara, na verdade aí... O Piquet tá fazendo gracinha, Lucas, tipo aquela menina que apanhou e falou assim, já acabou? Né? Achando que tinha alguma condição de fazer graça, né? Porque o que ele levou, Lucas, foi... Cara, não tem nem palavra, assim. Não sei caracterizar... Esculacho. Não, foi mais que isso. Eu não sei caracterizar o que a Shakira fez com o Piquet. Eu não sei caracterizar o que ela fez. Eu só sei que ela continua a maior de todas, né? Eu falei aqui, né, Lucas? O Manu Ginóbili da música. Teve isso mesmo, Gibas. E ele tá tipo... claramente todo espancado, né? Mas aquele mesmo, né? Entrei na mente dela, né? Ele tá se achando aí. Mas todo mundo tá tendo outra leitura, né? Inclusive, Guilherme, Shakira e Miley Cyrus, hein? Rivalizando aí pela música do ano, ou música do momento, né? Até agora, de 2023. Seria Lamelo contra Manu, aí, de acordo com o Café Belgrado. Não existe, né? Não existe discussão. Obrigado pelo desenho. Gibas, hoje não vamos dar prêmio de melhor música, né? Infelizmente, quem sabe mais pra frente, né? Quando a gente abordar mais músicas, né? Ter criar um ambiente de música aqui no Café Belgrado. Mas, por enquanto, hoje a gente vai premiar, sim, os melhores jogadores do semestre, né? Do semestre da NBA. E os jogadores mais decisivos, mais marotos, mais que botam a bola embaixo do braço e resolvem. A tendência, Guibas, assim, a nossa tendência aqui enquanto representantes do Café Belgrado é dizer, cara, dá para ter o mesmo vencedor, os dois prêmios, dá pro Luca qualquer um desses dois e vamos para casa, né? Vamos para casa, vamos embora, que temos muito o que fazer hoje, né?
episódios para programar, etc. Mas a gente tem aqui o dever, Café Belgradense, de dar um mergulho, né? De se aprofundar, de conversar mais, né? De debater e saber se é mesmo o Luka, esse jogador mais clutch da temporada até agora, é mesmo o Luka o MVP? Vamos conversar aqui, vamos trazer dados, vamos trazer preferências. E lembrando, da metade da temporada, né? Podemos ter uma arrancada, Guilherme. Tem muita gente aí que está esperando a volta do Devin Booker e o Devin Booker carregar o Suns a melhor campanha do Oeste, né? Tem muita gente que está esperando. Eu estou em alguns grupos, Guilherme, que as pessoas estão muito confiantes que isso vai acontecer. Mais 72 horas e o Devin Booker vai voltar e o Phoenix Suns vai partir para uma arrancada gloriosa, né? Então pode ser que ele seja o MVP ao final da temporada, mas infelizmente não é o MVP até agora, não é o MVP do semestre. Quer começar por onde, hein, Guilherme? Por jogador que maceta na reta final ou jogador que maceta o tempo todo? Não, vamos começar pelo clutch, porque aprendemos desde sempre que o grande prêmio vem pro final, né, Lucas? Então, boa, vamos deixar o MVP guardadinho e vamos falar desse prêmio novo aí. Para começar, né, Lucas? Importante dizer o que se chama de clutch, né? Porque assim, a gente aprendeu desde sempre que o jogador clutch é o jogador que, nos momentos decisivos, chama a responsabilidade, cresce. Por exemplo, você ser um ótimo jogador não significa que você é clutch. E você ser clutch, às vezes, pode até não significar você ser um ótimo jogador. Quer ver um exemplo? Robert Horry, talvez o maior exemplo de jogador ultra clutch, não tão bom. Né? Jogador ok, jogador interessante, carreira boa, mas não é o tipo de jogador que você lembra quando você vai falar dos maiores da história, mas certamente um cara que ficou famoso por matar bola nos momentos muito relevantes. Nessa temporada, Lucas, e isso é um pouco intrigante, temos jogadores dessas duas famílias se desenhando, né? boa. Temos para pegar os exemplos dos anos 90, 2000, etc, né? Tem o jogador estilo Robert Horry, que mete essa bola decisiva, né? Que mete um game winner, que, sei lá, passa o jogo todo sem meter bola, de repente vai lá e crava, né? Um macetante bola decisiva. Robert Horry teve isso várias vezes em playoffs, especialmente, então fica muito marcado. Mas tem outros casos assim, né? Steve Kerr, por exemplo, meteu bola que mais ou menos decidiu o título, né, da NBA. Né, entre outros jogadores. E tem aquele outro, né, Guilherme? Aquele outro estilo de jogador que é o quê? Na hora da decisão, a bola tem que estar na mão desse cara aqui, né? Então, esse aí é mais o estilo do Jordan, é mais o estilo do Kobe Bryant, né? Aqueles jogadores que arremessavam a última bola porque eles eram tão bons criando arremesso que não fazia sentido você pensar numa jogada trabalhada, não fazia sentido você pensar em qualquer outra resolução que não fosse o arremesso daquele cara para uma bola final. Então, eu tendo a crer, Guilherme, que o prêmio de Clutch Player of the Year, troféu Jerry West, vai ser dado para esse estilo de jogador que a gente falou agora, viu, Gibas? Esse jogador que diversas vezes está nessa situação. É mais fácil que a gente veja ser premiado esses jogadores que decidem várias e várias vezes, né? Porque o perfil do Robert Horry era do cara que ele estava lá como ótima opção para caso ele tivesse livre, ou para caso a jogada número 1, desenhada número 1 não desse certo, ele estava lá como segunda opção daquela jogada. Então, a tendência é que tenha menos vezes, né? E acho que, como a estatística, né, ao longo de 82 jogos, se acumula com uma voluptuosidade tremenda, as pessoas que votam vão optar pelos caras que tiveram mais vezes em situação assim. E também tem aquela memória, né? A memória afetiva o cara ganhou um jogo. O Luka, por exemplo, tem essa do contra o Knicks, né? Que o time tava um jogo perdido, e o Luka venceu o jogo. Basicamente foi isso, né? Conseguindo jogadas improváveis atrás de jogadas improváveis. Então, essas vão marcar bem mesmo. Quanto mais o time se meter nessas situações, melhor para que ele ganhe, né, esse prêmio. Porque, sei lá, vai ter mais chance de pontuar nesses momentos. Então, acho que a gente vai ressaltar aqui esses jogadores que podem ter se envolvido nessas situações, né, como o Robert Horry se envolveria, mas a tendência é que o prêmio vá mesmo para jogadores que
decidem jogos em maior quantidade, né? Ou que quando o jogo está apertado, o time se volta para ele para produzir pontos. Damian Lillard é um baita exemplo disso, mas basicamente o melhor jogador de cada time, ele tende a ser esse cara que cria jogadas decisivas na reta final. É isso. Lucas, temos alguns nomes, eu acho que têm se destacado aí estatisticamente. Estatísticas de clutch são um pouco confuso, né? Porque assim, a princípio você mede o que cada jogador faz nos minutos finais, geralmente 5, mas pode ter menos até, quando o placar tá apertado. E aí o critério de apertado pode ser 3, pode ser 4 para lá, para cá. Isso varia de critério para critério que alguém quiser estabelecer. Mas, de maneira geral, o que a gente pode ver tanto na estatística tradicional lá do Players Clutch da NBA, quanto de sites, por exemplo, como Unpredictable, um cara que faz muito destaque e chama atenção que faça destaque, porque um cara que acho que as pessoas estão citando por conta dessa temporada, por exemplo, é DeMar DeRozan. Tem alguma chance, Lucas, de DeMar DeRozan levar o clutch do ano? Guilherme, acho que teria mais ano passado, né? A campanha do Bulls foi melhor ano passado. Ele foi um cara super decisivo para que isso acontecesse, né? Tinha acabado de chegar no time. Infelizmente, para ele não existiu o prêmio Clutch Player of the Year, troféu Jerry West ainda, né? Vou tentar falar sempre esse nome, Guilherme, que eu gostei muito, fica bem sonoro, viu? Então, como não existia esse prêmio, ele não levou. Acredito que levaria. Qual é o drama para essa temporada? O drama para essa temporada é que o Bulls tem perdido muitos jogos assim, né? O Bulls ele é um dos caras que mais faz ponto nessas situações. O time dele diversas vezes esteve nessas situações, mas das 21 partidas que o Bulls teve, momentos clutch, né? Foram jogos onde o Bulls perdeu muitas vezes, né? Então, 8 vitórias e 13 derrotas até agora. Então, do semestre ele não vai levar. Porque eu acho, Guilherme, que não faz sentido a gente premiar aqui o cara que é clutch, mas perde na hora do jogo, né? O jogo ficou muito apertado. Então, ele tem... ele sempre... Tipo assim, o jogo tá na reta final. O recorte que a NBA faz é dos últimos 5 minutos. Ou prorrogação. Então, o jogo tá na reta final, ele tá na reta final, ele joga praticamente a reta final inteira, sempre. É o único jogador que passa de 5 pontos por jogo no clutch time. Então isso tem que ser ressaltado. Ele é um cara que consegue as cestas, tá? Ele é um cara que consegue bater lance livre e mata o lance livre, né? Ele converte 93% dos seus lances livres nessas situações. Mas o Bulls tem perdido, né? E acredito que as estatísticas ofensivas vão ser levadas super em conta na hora de decidir esse vencedor, como basicamente todo o prêmio da NBA se leva muito mais às estatísticas ofensivas, mas o Bulls tem perdido jogos porque não consegue defender muito bem. Então, assim, o DeMar DeRozan tem sido clutch, ofensivamente ele entrega, mas o Bulls não consegue fechar os jogos, né? Então, deve ter uma parcela boa também do DeMar DeRozan nisso. As derrotas se acumulando assim, Guilherme, não dá para levar. É diferente, por exemplo, dos casos, Gibas, aqui do Embiid, vou trazer vários nomes aqui e você vai ver se bate com o seu eye test, viu? Embiid, Jokic, Ja Morant, Luka Doncic, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Desmond Bane, Kevin Durant, Kyrie Irving, Jason Tatum e Aaron Gordon, eles são jogadores que no clutch time têm entregado muito mais vitória do que derrota. Então, Filadélfia, Denver, Memphis, Dallas, cara, pro Dallas vencer jogo em jogo apertado é porque a defesa funciona e, lógico, consegue criar alguns pontos e a gente sabe como é que são criados esses pontos do Dallas, né? Cleveland também está representado aqui pelo Donovan Mitchell, Memphis Grizzlies pelo Ja Morant, pelo Desmond Bane, Brooklyn Nets por Kevin Durant e Kyrie Irving. Esses times todos têm saldo muito positivo em jogos. Essas estatísticas são os do Café Belgrado, viu, Guilherme? Essas estatísticas você não acha por aí, não. Mas o Kevin Durant, por exemplo, e o Kyrie Irving, eles têm ele tem um número de vitórias que é, no caso do Durant, 13-3. Então, em 16 jogos que teve nessa situação, foram 13 vitórias. E o Kyrie Irving teve em 14 jogos nessas situações, foram 12 vitórias. Então, o saldo é de 10 para eles dois no clutch time. São os jogadores que mais têm saldo positivo entre os que mais pontuam
no momento clutch. Então, assim, o Brooklyn busca basicamente esses dois, e é porque o Royce O'Neal esse dia andou fazendo uma cesta da vitória, né? Foi numa doideira, né? Que já conversou sobre isso. Dá pra ele ser o Clutch Player of the Year? Acho que não. Vai ser o Defensive Tem que Player. mais uns 10 desse? Meter mais Não, uns ele vai 10 ser desse. All-NBA Defensive Second Team. Tá bom pra ele, Boa. né? Tem mais um aqui, que eu queria ressaltar, que é o Haliburton, viu? O Haliburton dele, o Pacers esteve nessa situação 25 vezes e saiu com 15 vitórias. E a gente tá vendo o Pacers, desde que saiu o Haliburton do time, despencar, né? Só perde agora, desde que ele se machucou. Então, não só ele é uma diferença grande entre vitórias e derrotas, como ele entrega também. Ele tem uma boa média de pontos e assistências na hora do crunch time. Então, é um jogador que a gente tem que ficar sempre atento aí com ele. Lucas, acho que eu tenho esse é um bom ponto que você colocou, que é o saldo de clutch, né? Porque, cara, muito louco. A gente tá gravando durante o City e Tottenham, tá jogando Premier League, e quando você começou a explicar esses critérios, tava 2-0 pro Tottenham. Aí você terminou de explicar os critérios, tá empatado o jogo. Muito louco. Eu olhei pra cima agora de bobeira, eu fui procurar a estatística, eu falei, como assim tá 2-2? O Haaland acabou de empatar. Ô, Lucas. Mas tá também tem no campeonato francês, né, Gibas? Chicago Bulls e Pistons estão disputando hoje a final do francêsão, tá no intervalo e o Bulls tá levando a melhor. Muito próximo de se tornar campeão francês em Paris, Chicago Bulls. Esse é um jogo que pode valer em Banyama, hein? Vamos ficar atento aí que pode ser que quem perca vença e quem vença. O Banyama foi ver o jogo? Cara, ele não tá muito longe dali, não, né? De repente. Ô, Lucas, você falou assim, né? Que é importante o saldo de vitórias e derrotas, porque, por exemplo, o Buddy Hield é o cara que mais ganhou o jogo clutch nessa temporada. Empatado com o Luka, 16. Cara, mas ele perdeu 13, né? Significa que o Pacers está toda vez ali no pau e o saldo é 3 só, né? Então é legal, ele é muito bom no momento, no crunch time, vamos dizer assim, mas não se sustenta, né? O Luka, por exemplo, esteve nessa situação 25 vezes e ganhou 16. É um saldo que ainda não é excelente, né? Um saldo... É um ótimo saldo, pô. Tem poucos melhores aqui. Mas assim, eu digo, ainda não isola dele, ainda que ele seja o que mais venceu jogos nessa situação na temporada, muito parecido com o Donovan Mitchell, para mim os dois favoritos, né, Luka e Donovan Mitchell, um pouco por terem feito já atuações muito fabulosas, atuações que chegaram na prorrogação e chamaram muita atenção, e por serem esse tipo de jogador, né, e ao contrário do Brooklyn Nets, que tem 2 estrelas para dividirem a atenção, embora a gente sabe que o Cleveland tem lá seus outros jogadores que são irrelevantes, fizemos um episódio ontem sobre isso, acho que de alguma maneira eles atraem esse nível de protagonismo que os coloca nessa condição. Então, Lucas, se fosse para começar um ballot aqui, acho que eu colocaria, antes de listar, né, antes de ranquear, Luka, Donovan Mitchell, já assim esses dois têm que estar aqui. Aí tem outro dado que eu queria te falar, que é bem interessante também, é que é de um super jogador que certamente é um dos melhores jogadores da temporada, Nikola Jokic. O Nikola Jokic esteve nessa situação por 18 vezes, venceu 13, muito bom o saldo, né? E, cara, nesses momentos ele pontua, ele reboteia, ele dá assistência e para aqueles que estão, vamos dizer assim, relevantes, né, que tem números relevantes, que tem quantidade de jogos relevantes, são os jogadores do Denver que deram melhores soluções, vamos dizer assim, chegaram nesses finais de jogo e solucionaram melhor, eles são disparados o melhor plus minus, né, o Nikola Jokic, o Jamal Murray e o Aaron Gordon, que são os jogadores que estão bem nessa lista. Acho que o Jokic tem sido muito decisivo. Acho que o Denver ganha muito jogo apertado, né? Olha só o que nós estamos falando, né? Das vitórias do Denver até agora, 18 nessa temporada chegaram aos minutos finais sem estar decidido, e a gente sabe o que o Jokic fez nesse caminho todo. Então, acho que é o terceiro nome aí pro nosso ballot, ainda fora de ordem, né? Mas acho que tem que ter também, Lucas. Boa. Eu fecho com Duran. Acho que Duran, para mim, seria o Clutch Player of the Year até agora, of the Semester, né? Acho que a NBA vai estar muito empolgada em dar
um prêmio a Kevin Durant. Kevin Durant é um cara que tem um MVP na carreira, bem doido isso, né? Um dos melhores da história. Poucas vezes entrou na briga para MVP, assim, comparado com o que a gente pensa quando pensa no Kevin Durant, né? Porra, um MVP, poucas vezes mencionado para ser MVP. Então, nem sempre ele está lá no top 3, no top 4, e sempre um dos melhores jogadores da NBA, né? Então, acho que a NBA vai estar muito ansiosa para dar esse prêmio para o Kevin Durant, especialmente se ele tiver sem nenhuma chance de levar o MVP, por ter perdido um bom número de jogos. Então, acho que o Brooklyn merece esse reconhecimento, porque é um time que vence. Porra, perdeu muito pouco, né? O Memphis também perdeu muito pouco, né? O Memphis teve nessa situação 10, 12 vezes, né? O Ja Morant 12, o Desmond Bane 10 e só 2 derrotas para o Desmond Bane. O Brooklyn só 3 derrotas, né? Com o Kevin Durant em 16 oportunidades, né? Então, o Devin Booker também, viu, Gibbs? Teve... não, o Devin Booker é o contrário. Não vamos falar de Devin Booker hoje não, Gibbs. Deixa pra lá. Vamos falar de Phoenix Suns não. Mas se realmente ele voltar em 72 horas, acredito que a temporada vai dar uma virada muito boa. Mas o Kevin Durant para mim, viu, Gibbs? Não quero premiar o Kyrie Irving, não. Acho que tá ok só um do Brooklyn. Por quê? Porque além dele ser esse cara ofensivo, quando a gente vê as posses defensivas do Brooklyn Nets, o que o Kevin Durant faz, meu Deus do céu, né? Então, ele é um cara que é clutch dos dois lados da quadra. Joel Embiid também é mais um que faz isso, viu, Gibbs? Dos dois lados da quadra, traz jogadas importantes, é um dos que mais pontua, né? Dos jogadores que tiveram pelo menos 15 vezes em situação assim, de clutch time, ele é o que tem saldo de vitórias positivo de pelo menos 5 e que mais pontua com pelo menos 4 pontos por jogo nessa situação. Então, além de ser a âncora defensiva do time nessas situações, traz vitórias e ofensivamente está sempre muito bem, né? Então, acho que são esses os que eu fecharia, ver os 3 que você trouxe. Um salve para a galera de Memphis, mas não entra. E aí, Kevin Durant e Joel Embiid. Acho que fica safe, porque a gente pode acabar premiando aqui Jokic ou Doncic, não me oponho a nenhum dos dois. E quem sabe a gente investe no outro prêmio, né? Ô, Lucas, Já dando um pequeno spoiler. eu fecho com esse ballot, mas eu digo que a gente comete uma mega injustiça com o De'Aaron Fox pelo simples fato do time dele ser peba. Mas não pode mandar um salve? Pode ser um salve. Assim, o time não é peba, mas assim, o time perde jogos, né? Esse foi o critério que a gente adotou. E ao colocar esse critério, o saldo dele caiu para 3. Né? E aí, ele tem um game winner sinistro, né? Ele tem um game winner que ele joga de quase uma bola de 3, quase no meio da quadra, at the buzzer, foi lindo aquilo ali. E assim, ele tem muita bola muito bonita nos minutos finais, assim, acho que tem sido uma das características que ele tá mostrando nesse ano, assim, ser um cara muito decisivo, que chama a responsabilidade, né, nesse momento. De fato, não é sempre que dá para vencer, porque como a gente sabe, né, ainda é o Sacramento, né? O Sacramento muitas vezes perde jogos nessa situação. Mas, cara, acho que o De'Aaron Fox dá aquela segurança, assim, de que é um jogador que, pô, no momento final a bola é dele. Acho que ele chegou a essa posição. É um dos caras que mais faz ponto, né? Nesse momento da temporada. Ele tem 5 pontos de média. Dos jogadores que são competitivos, pelo menos, né? Que mais venceram do que perderam, ele é disparado melhor. Assim, tem os caras que a gente ignora porque foram poucos jogos, né? Que chegaram nessa situação. Então, assim, na frente dele, só o DeMar DeRozan fez mais pontos por jogo do que ele, que já tem, sei lá, pelo menos 10 situações assim. Só o DeMar DeRozan fez mais pontos que ele, e o DeMar DeRozan perdeu 5 vezes. O saldo é negativo, né? Perdeu 5 jogos a mais do que venceu. Já o De'Aaron Fox, ele tem 4,9 pontos por jogo nessa situação, e ainda assim tem um saldo positivo, mesmo sendo Kings, muito por causa dele, né? Gibas, por ser um prêmio novo, você acha que os caras que vão votar, no caso o nosso prêmio a gente vota como a gente quiser, né? Mas você acha que eles vão votar muito baseado em número estatístico? Porque um dos legados da NBA, de quem acompanha a NBA, se baseia muito mais por estatística hoje, mas sem ser aquela estatística super básica, né? Uma estatística mais rebuscada, digamos assim, que não seja simplesmente
ver quem fez mais ponto, deu mais assistência, pegou mais rebote, né? Leva muita coisa em conta, aproveitamento e tal. Ou você acha que vai ter muito assim do sentimento? Porra, esse cara aqui resolve, né? Dá a bola para ele que a gente vê ele resolver um monte de vez. Acho que vai ter muito compilação de buzzer beater, assim, de game winner. Acho que na reta final o pessoal vai começar a elencar. Quem fez 5 game winner? Pô, fez um monte de game winner, fez 2 buzzer beaters semana passada, né? Acho que fica difícil, assim. Acho que vai ser desenhado muito nessa linha. Acho difícil que exista um debate como esse que a gente está fazendo, né? Vamos estabelecer um critério, vamos tirar os times com menos vitórias, vamos pegar só os minutos finais e tal. Não sei, acho que o clutch é uma coisa um pouco abrangente, abstrata, né? E acho que Luka tá com cara de ganhar um dos 2 prêmios, né? Se eles não forem dar um pro Luka, eles dão o outro. Eu acho que é isso, velho. Vai ter o prêmio de. Esse aqui vai ser o prêmio de consolação de quem as pessoas queriam votar para MVP, mas não conseguiram votar para MVP, porque teve outro mais MVP do que esse MVP. E eu acho que, assim, dos nomes que a gente está acostumado a falar entre os candidatos, impressiona um pouco a ausência de jogadores do Bucks aqui, né? Então não temos aqui Giannis, por exemplo, entre os caras que mais pontuou, entre os que mais jogaram, assim, né? Momentos de clutch time, acho que o Bucks não se bota tanto em situação assim, né? E um que a gente não falou, porque nem sei porquê, né? Mas o Shai Gilgeous-Alexander, ele tem se notabilizado também nessa temporada por estar em diversas situações assim. Tem muita vitória, contribui, quer dizer, tem participado muito bem desses momentos, mas o saldo é bem ruinzinho, né? São 15 derrotas e 8 vitórias, o que é impressionante ainda, né? Para se tratando do Thunder, que muitas vezes tá com um elenco, não quero dizer inferior aos adversários, mas um elenco que não é exatamente que grita a contenda, né? A gente vê diversas vezes nessa situação de, porra, ficou na reta final, esse jogo tá no pau aqui, o que vai acontecer, né? E normalmente o Shai Gilgeous-Alexander aparece muito, muito bem. Às vezes a vitória não vem, né? Em boa parte das vezes, são 8 vitórias e 15 derrotas nessa situação, mas ainda assim um baita jogador que se tem se destacado bastante nesses momentos mais decisivos dos jogos. Tem algum motivo pro Giannis não estar aqui, Guilherme? O Bucks não quer ganhar de pouco, só quer ganhar de muito, é isso? Cara, até que não, né? O Bucks esteve em algumas situações assim. Eu peguei aqui enquanto você falava, foram 18 jogos que tiveram nessa situação. O Yannis, por exemplo, venceu 12 e perdeu 6 nesse desenho de. Só que de alguma maneira os números não saltam tanto aos olhos, né? Talvez por aquilo que você fala, né? De que, em geral, estatísticas defensivas não contam muito, né, para isso, e proteção de aro, e jogadas mesmo defensivas, né, de 1 contra 1, etc. Ele tem 2 pontos de média, né? A gente acabou de falar que o De'Aaron Fox tem 5. Então talvez por isso ele tenha acabado ficando de fora aí dessa discussão. Mas certamente é um cara que é muito decisivo, viu, Lucas? Fica de fora porque também tem muita gente jogando muito, né? Ok. Um salve também pro Bucks, né, como geral. É isso. Vamos para MVP? Boa. A gente decidiu quem é ou a gente vai decidir em conjunto? Vamos esperar o MVP para premiar aqui. Acho que vale a pena, hein? Debatemos, explanamos, digamos assim, e agora a gente escolhe o MVP e a partir daí a gente define, fecha, né, o prêmio Clutch Player of the Year, troféu Jerry West. Vamos definir já. Vamos ser justos aí com. Não, eu topo dar um prêmiozinho pro Duran, cara. Temporada difícil aí, reconstrução. Boa. Tá sendo relevante, o time tá vencendo bastante. Valeu, Duran. Duran, se quiser. Cara, é capaz do Duran escutar, porque as pessoas dizem, Guilherme, que o Duran presta atenção em todas as críticas e elogios, né, na internet. Então, se falarem aí, se tweetarem, marcarem o Kevin Durant dizendo que ele ganhou o Clutch Player of the Year, pode ser que ele venha ouvir o Café Belgrado, ou então o contrário, né? Disser que ele foi xingado no Belgradão, aí ele vai escutar só pra ficar puto com a gente, né? E ainda vai ver que, na verdade, ele ganhou um prêmio. Então, Duran, se você estiver ouvindo aqui porque alguém disse que a gente te xingou, na verdade, a gente gosta muito de você, viu? É isso. Boa. Kibas, hoje é dia 19 de janeiro. Você sabia que 19 mais 1 é 20?
Não sabia, não. Você pode entrar em detalhes sobre isso? Vou entrar em detalhes, Guilherme. 20 é um número que na numerologia as pessoas usam muito para dizer que é um dia muito bom para você apoiar o Café Belgrado. Então aproveite que 19 mais 1 é 20, ou se você está ouvindo no dia 20 já, 20 do 1, 20 vezes 1 também é 20. E se você está ouvindo no 21 do 1, 21 menos 1 também é 20. Então, se você está ouvindo nesses 3 dias, apoie o Café Belgrado agora mesmo, né? Hoje. A não ser que você já tenha escutado ontem e apoiado ontem, aí não vai conseguir apoiar hoje. Mas, de qualquer forma, você já cumpriu o seu papel de apoiar o Belgradão. É muito fácil apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Você entra lá, loga, faz parte da comunidade lá na Aurelo, e aí vai aparecer a oportunidade para você se tornar um apoiador. Se tornando um apoiador do Café Belgrado, escolhendo o seu plano de apoio, se tornando um apoiador, você recebe imediatamente acesso a muito conteúdo de áudio, uma centena ou mais de episódios que estão cadastrados lá na Aurelo. Temos outros ainda, viu, mais antigos, que se alguém tiver ouvido todos os que já estão na Aurelo e falar, poxa, queria tanto ouvir mais coisas que vocês falaram, mesmo que não seja um conteúdo que faça tanto sentido agora. Por exemplo, a gente teve episódios sobre os prêmios de 2019, né? Que esses não estão na Aurelo, mas se você quiser ouvir esses episódios, inclusive tem biografias de técnicos ali, né, que a gente considerou os melhores técnicos de 2019, fala com a gente que ou a gente bota lá na Aurelo, ou então a gente te manda um link secreto aí para você ouvir conteúdos exclusivos do Belgradão. E se você disser pra gente, olha, zerei tudo que tem lá na Aurelo, né, quero mais, por favor. Então, se tornando apoiador do Café Belgrado, você tem acesso a tudo, todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, até conteúdo secreto, que você desbloqueia com Melo X no seu teclado, e mandando DM também, que funciona mais do que o Melo X até, embora não seja tão lúdico, né? Então se torna apoiador do Café Belgrado e se prepare para viver muitas emoções que você não esperava, viu? E se puder, vem para o Giannis, já a gente explica o que é o plano Insider. Gibas, se o seu ballot tivesse 10 vagas para MVP, você acharia é muita muito, vaga, acharia suficiente, acharia insuficiente, acharia que... Acharia o quê? Cara, questão complexa, né? Porque assim, o ser humano, Lucas, ele tá pronto pra. Você já parou pra repensar que toda frase que começa o ser humano, ela nunca acaba bem, né? Então, vai ser uma frase que não acaba bem, né? O ser humano, Boa. Lucas, ele nunca tá pronto pra tirar grandes jogadores de uma lista de MVP, né? Todo ser humano é assim. Contanto que ele entenda o que é grande Sim, jogador, o que é lista e o que é MVP. Então, partindo desse sim. pressuposto, eu vou dizer o seguinte: quanto mais gente, melhor. Então sempre vou ficar feliz. No entanto, Ok. Ainda acho é a que tem mesma um. frase ou já acabou mal? Não, já acabou mal faz tempo, né? Já acabou mal. Boa. Acho, Lucas, que Eu percebi a tem. hora que ficou mal. Não, tudo bem. Acho, Lucas, que tem hierarquia aqui, né? Embora a gente ache legal falar de vários jogadores, tem grandes jogadores fazendo coisas legais. Eu não tenho muitas dificuldades para preencher uma lista que teria 5 só, não. Talvez 6. Acho que tem um que vai ficar de fora que eu vou ficar um pouco triste. Mas em geral, Certo. não precisaria de 10. Não. Por que o número mágico de 10, Lucas? Eu tô perguntando porque assim. Tem agora na NBA, no mundo da NBA, tem um blog lá da NBA que é Tem um um blog pegadinha. no mundo da É uma NBA? acho que não é bem um blog, não sei como explicar bem o que é, mas é uma pegadinha para gerar bait, né? Muito bait, muito engajamento, muito clique, que é ficar soltando listas de MVP, né? Ah, lista atualizada de MVP. Cara, não existe, né? É fake. É um fake oficializado, digamos assim, né? Porque os votos para MVP só vão contar quando as pessoas que têm direito a voto se juntarem todas para votar ao final da temporada. Quem foi MVP das 82 partidas da temporada, né? Então sai essas listas atualizadas, sai de tudo, né? De jogador defensor do ano, de MVP, de técnico, de, sei lá, novato do ano, etc. E toda vida alguém fica mal-humorado, né? Porque tá de fora tal jogador, né? Fulano, Cicrano ou Beltrano tá de fora. Então, se um time é muito bom, como o Boston, mete 2 na lista, então já fica
se eram 10 para 30 torcidas, agora são 9 vagas, né, para 30 torcidas, já diminui uma, então já fica pelo menos 21 equipes de fora. Então as torcidas ficam um pouco raivosas, né? Com 10, Guilherme, já causam uma certa raivosidade, né? Mas com 5, então, ainda é mais fácil de ter pessoas chateadas pela falta de menção de alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que 5 agrada mais do que 10, porque quando você não tá entre os 5, a torcida fica pensando, pô, tá em sexto, né? Aí tudo bem. Então, aquele fulano que não foi votado, ele não tá entre os 5, mas ele pode ser o sexto, né? Se tivesse mais um voto aí, as pessoas poderiam votar nele. E então, você ser um possível sexto é melhor do que você ser um possível 11º, né? Então, acho que 5 é um número bem interessante, mas estou contigo nessa de que, porra, fica faltando, né? Você ignorar ou ter que. Às vezes as pessoas usam o argumento, mas é muito massa a temporada dele, mas ele não faz tal coisa, né? Para poder justificar não ter botado. E aí você ter que diminuir um jogador que é muito massa é péssimo, né? Para você, você fica se sentindo angustiado, né, Gibas? Então, fico aí nessa dualidade se eu queria nomear mais gente. Aqui no nosso prêmio de MVP do semestre. Foi para um caminho meio triste, né? O podcast, a gente estava com a energia lá em cima, de repente. Mas aqui, Guilherme, no nosso MVP do semestre, a gente pode premiar quem a gente quiser. Acho que a gente vai justamente premiar quem a gente quer. Mas também a gente pode elogiar um monte de gente aqui, né? E vai ser proibido falar mal de jogador que você não está elegendo. Bom. Okay? Bom. Boa. Então vamos tentar fechar 5, né? 2, não tem discussão. Jokic e Doncic, acho que são os favoritos na lista de todo mundo nesse momento para MVP. Primeiro e segundo, aí depende um pouco da ordem, do que você prefere ou não, mas acho que é bem safe dizer que nesse ballot vai ter Jokic, atual BMVP, e vai ter Luka Doncic, quem sabe futuro MVP um dia, mas que tem feito de qualquer forma a certeza que vai ser o NBA First Team, né? Então, de novo, tranquilo com esses dois, Gibas? Tranquilo, meu Deus. De novo, fechadões, né? Fechadões. Um é Sérvia, né? Um é de Belgrado e outro é o Luka, né? Que é mais de Belgrado ainda, embora seja da Eslovênia. Mas ele é de Café Torcedor Belgrado do Estrela Vermelha de Belgrado. Sim. E o pai dele é de Belgrado. Exemplo de Belgradão, né? Kivas, então, quem seria o terceiro? Quem seria o seu número 3 aqui? Jason Tatum. Jason Tatum? Melhor jogador do melhor time. Ok. Então, Jason Tatum não tem, assim... não é terceiro na lista, tá? É terceiro... Terceiro garantido, terceiro garantido de estar no ballot. Isso, é o melhor jogador do melhor time, tem que estar. Nem sempre é o melhor jogador do time, muitas vezes durante um jogo, né, o Jaylen Brown até faz uma partida melhor do que o Tatum, mas ele é o cara que é a face desse Boston, né, é um puta defensor também. O começo da carreira dele não obrigatoriamente mostrava que ele seria isso, né, mas quando veio com uma intensidade, né, Gibbs, que ele se tornou um two-way, assim, provavelmente o two-way wing, né, porque o Giannis é um two-way que não é wing, nem big, nem guard, né, ele é um two-way mutante. Então o Tatum deve ser o two-way humano, assim, mais impressionante da NBA hoje. Um grande jogador dos dois lados da quadra, melhor time da NBA, melhor campanha do semestre, super justo ele tá aqui, assim como é super justo tá aqui. Ai, agora já fico... Agora fica difícil, agora tem 2 vagas para 3. 2 vagas para 3. O Giannis tem perdido alguns jogos, Givas. Do semestre, será que dá para justificar o Durant também não estar nessa muito lista? Jogo. O Giannis, ele fez comentários picantes, né? Ele pegou o Instagram da esposa sempre dele. Faz, ele sempre faz. É o dia inteiro isso. Encheu de berinjela, né? Só que ele nesse dia ele tava no rage, isso, né? velho. Cara, é todo dia isso agora. Ele não para. O que será que a gente aconselha pro Giannis, hein, velho? É igual o Ben Simmons, que ele tinha aquela necessidade de postar aquele narizinho, emoji, né? Do narizinho saindo fumaça. Isso. Ele parou, né? O Peppa e parou de postar, Guilherme.
Então tem que continuar apostando, né? Porque senão Tem que continuar é o perigo. apostando. É verdade. Giannis é certeza? Tá na lista? Como é que você vê hoje? Cara, eu acho que se a gente tá debatendo Yannis e Duran, o Embiid tá certeza, não? Mas será também? Peraí, pô. Eu queria saber o quarto certeza. Torcedores calma, né? Porque. Cara, tem 6 que são fáceis. Esses são 6. Esses são 6? Você não maceta uma discussão com o Jamoran, por exemplo? Não dá pra demorar. Explique por quê, Guilherme. Não é Não a explique família por quê, não, dele que você ainda. vai acabar falando mal dele, né? E não é Não, simples. Não é a é família proibido, né? dele. Essa não é a família do Jamoran ainda. Cara, não sei se eu tô pronto pra dizer que não é, viu? Memphis vence pra caramba. Jamoran é um exponente dentro desse time. Líder técnico, tático, de motivo pelo qual o time joga tão bem, né? O duro é que o Memphis é muito bom, né? Então o Jamoran às vezes não joga, o Memphis ganha. Mas nessa partida ele não tem perdido o jogo praticamente, né? Já são 37 jogos. É um 27-8, assim, que porra, impressionante. Já tivemos MVP com números não tão impressionantes. Mas tudo bem. Cogito deixar o Jamoran de fora. O Giannis jogou 35 vezes nessa temporada. Não dá para deixar o Giannis de fora, né, velho? O cara é muito impactante dos dois lados, não tem como. Não. É complicado. Qualquer um que a gente for deixar de fora aqui é pesado. O Duran tem mais jogos do que o Giannis nesse momento, né? Acho que eu iria de Duran, viu? É do semestre, né? A gente não vai descontar o que ele não jogou ainda. Então, o que ele jogou é um dos motivos para o Nets estar nessa arrancada monstruosa, né? O Duran fez. Ele tá numa sequência, né? Tá num ano impressionante dos dois lados da quadra também, né? Só tem uma vaga, é isso? Ou tem a do Embiid ainda para jogo? O do Embiid tá pra jogo. Boa. Se tivesse 6, eram esses 6? Eram esses 6. Acho que o Jamoran Nosso tem Ballot uma. pode ter 6, velho. Por Cara, que o o nosso Jamoran Ballot tem não um. pode ter 6? Só pra sustentar, acho que o Jamoran tem uma linda temporada. Não pode Acho falar que. mal, hein? Não. Acho que é justo que alguém coloque. Mas, na minha opinião, ele é mais discutível do que esses caras que nós colocamos aqui. Simples assim. Boa. Embiid quase 34 pontos por jogo, 12 rebotes. Philadelphia também numa campanha muito boa, principalmente quando ele joga, né? Ele jogou 33 partidas até agora. E o Philadelphia sentiu quando ele não pôde jogar, né? É pra sentir mesmo, né? O cara é um craque. Dos 33 jogos, 21 vitórias, 12 derrotas e números absurdos, né? Impressionantes. E um ótimo momento na temporada também, né? Acho que eu tava um pouco mais para baixo, assim, com o momento do Bucks na temporada, mas, pô, o Giannis tá perdendo uns joguinhos também, né? Então, acho que acaba fortalecendo o caso dele para MVP. Para NBA First Team, que não é... A gente provavelmente não vai fazer um NBA First Team do semestre. Ia ser bem complicado aqui, né? A gente tem que definir entre Embiid, Duran, A gente ia tirar o Embiid Giannis, pra deixar o Jokic. Embiid. Mas Ia assim, botar se na fosse... culpa da posição. A gente ia fazer isso. Boa. Mas ia ser uma sacanagem mesmo com o Embiid que tem feito um ano bem impressionante. Tem essa discussão também na Conferência Leste, né? Para All-Star, para titular do All-Star, porque tem esses caras, estão todos lá, né? Giannis, Duran, Tatum, e tem outro que é muito votado também. Esqueci agora qual é o outro que é muito votado, mas pode acabar ficando de fora um desses três. Vai ser triste, né, Gibas? É o Donovan Mitchell, de repente? Não, normalmente está como guard. Vamos fechar com 6, Guilherme? Nosso ballot vai ter Tatum, 6? Giannis, Duran. Tatum, Giannis, Esses três Duran. eu E aí falei. precisa de um Tá. Embiid ainda. É verdade. Porque o Tatum entra como forward, né? É. Então só são 3 vagas para esses 4 caras, né? Tatum, Giannis, Duran e Embiid. Não é por acaso, os 4 estão aqui também, né? E lá só tem. E os 4 estão como candidatos para MVP. Só tem 6 vagas.
e os 4 estão lá para ser All-Star do leste e só tem 3 vagas, né? Então um deles vai ficar de fora. Mas ficar ninguém se bad, importa, né? né? Isso aí ninguém Eles se importam, Gibas. Azar deles, né? Eles não tem tanto problema para se importar também, né, Guilherme? Se eles não vão se importar com isso, isso, eles vão se importar com o quê? Os caras são muito milionários, velho. Eles não estão passando por uma reforma, né? Não estão construindo uma casa nova, né, Guilherme? Então, preocupações são muito poucas para eles. Às vezes até estão, mas, tipo, muito pouco. Lucas, vamos lá, velho. Vamos cortar. Tem que cortar um. Vai cortar um? Isso. Achei que a gente ia ter cortar 6, velho. Não vai poder ter 6? Cara, qual o sentido de fazer um podcast de ballot e inventar uma regra para fugir de problemas pra gente? Agora a gente vai buscar sentido nas coisas, tudo bem. Se é para buscar sentido, Guilherme... Depois de anos de podcast, o cara quer me falar de sentido, né? Se é para buscar sentido, é duro isso, né? Porque a gente vai acabar tentando te cortar alguém e dizer, vou cortar por causa de tal coisa. E isso vai quebrar uma das regras fundamentais, que é não falar mal, né? Mas vamos assim, só falar junto. Vamos fechando os olhos e pensando nas melhores temporadas da NBA, tô fechando os olhos, viu, Guilherme? Você pode comprovar, contar para as pessoas. Agora você não pode mais ver que eu tô de olho fechado, mas tudo bem. Eu vou acreditar em você, Gibas. E você em mim. Cara, você tá de olho fechado mesmo. Eu tô. Dizendo assim, as 5 melhores temporadas da NBA. A cena é meio patética. Luka, Jokic. Luka, Jokic. Tatum. Vou falar bem rápido, né? Durant Embiid. E o Giannis, pra mim, tirou o Giannis, velho? Tirei o Giannis. Eu espero mais do Giannis, viu, Gibas? Assim, eu quero um Giannis mais, sabe? Esse mesmo tesão que ele tem no Insta da esposa dele. Ok. Cara, não sei, viu? Não sei se eu topo tirar o Giannis. Eu prefiro tirar o Durant do que o Giannis. Mas enfim. Qual é o sentido você tirar o Durant? Cara, porque eu gosto mais do Giannis. Tá. Ok. Mas do semestre o Durant até jogou mais, né? Não é por quantidade de jogos, não. É pelo impacto dos dois lados da quadra, pelo time ser muito o Durant bom. tem defendido bem pra caramba, velho. Tá, mas ele não é o Giannis Antetokounmpo, né? O monstro de basquete, faz qualquer coisa na quadra e... Enfim, ele é o Durant. Cara, é difícil demais aqui. Na prática, todo mundo é muito bom. É que você não fechou os olhos, né, velho? Vamos lá. Faz de conta que a gente fechou os olhos, então. Então vamos tirar para o ímpar, né? Cara, você quer tirar assim. O Durant? Não, fica a sua com o Durant e a minha com o Giannis. E aí a gente cria uma rixa e eu falo que você é um hater do Giannis pro resto da sua vida. E você sabe que eu não sou, né? Quem for mandar DM aí pro Durant, dizendo, olha, o Café Belgrado disse que você não tá MVP do semestre, né? Não tá nem no ballot. Eu me aproveito pouco dessa ideia que você criou, que eu sou hater do Haliburton, que é totalmente descabida, e porque você diz assim, né? Você sustenta essa defesa dizendo assim, você não é hater, mas você ficou falando mal da troca, falando que foi ruim a troca. Cara, eu acho que na real você é o hater do Sabonis, velho. Aí que eu vou entortar essa discussão, mas isso vai ficar para outro momento, porque o Sabonis, infelizmente. Mas, Gibas, então se você tá dizendo que eu sou hater do Sabonis, você tá dizendo que eles estão na mesma família de valor dentro da NBA. Eu tô dizendo que a troca não foi um escândalo que todo mundo falou. Ponto. Porque você tá dizendo que eles estão no mesmo nível de valor, então. Porque eu acho o Sabonis um baita jogador que tá dando certo no Kings. Que tá no mesmo nível do Haliburton, então. Hoje os dois jogadores estão na mesma família. Tá vendo? Hater de Tyrese Haliburton, porque cara, só você pensa isso. Cara, o cara é muito hater do Sabonis, velho. Cara, você e Ávidas pensam isso, né? Uma troca justa, Sabonis por Haliburton. Ok. Eu não falei justo, eu falei que não foi descalibrado como tá todo mundo falando. O que tende pra justiça. Tinha sentido, e olha aí o sentido apresentando a temporada. Sabonis um dos melhores pivôs da NBA com tranquilidade. Um dos melhores. Ampliando aí, né, esse range de um dos melhores. Cara, você defendia que o melhor amador da classe do Haliburton é o LaMelo Ball, velho. Como que você quer dizer que é um fã do Haliburton? Gibas, primeiro, Busted! O LaMelo Ball é um baita jogador, né? Segundo, hater do Haliburton.
Que isso, velho. Segundo, o bonde do Halliburton... Você acha que eles estão na mesma família? Halliburton e Lamelo? Tá, pô, tá. De valorização, assim? Ó, vou sair. Então. Valeu, galera. Forte abraço aí. Põe o Café Belgrado, depois a gente vê o que a gente faz aí. Cara, você tá doidaço, viu, Guilherme? Seguinte, acabaram os prêmios aqui, hein? Acabaram os prêmios do Belgradão. Nós demos pro MVP, o Lucas, já? Já foi assim? Não acabaram não, né? Cara, quem deu play, Guilherme, sabia que a gente ia dar o... Não tinha como. Foi bom isso, hein? Ser outro caminho. Até porque é do meia Celeste, hora né? discutindo sexto. Meia Então, hora discutindo sexto. Foi pro Halliburton, foi pro Sabores. Valeu, acabaram os prêmios. Cara, não tinha nenhuma dúvida. A pessoa que deu o play sabia que esse prêmio ia pro Luka Doncic desde antes de dar o play. Quando a gente começou aqui, na verdade, né, Guilherme? A premiação. A fazer os prêmios, a gente sabia que no final para dar esses prêmios que o Luka receberia o nosso prêmio. O Luka, Guilherme, não precisa mandar a identidade com foto, né? O Luka, ele tem essa prerrogativa aí de DM. DM, pode mandar assessor, também mandar DM. Pode, tranquilamente. Lucas, posso trazer dados aqui da temporada desses aqui? Eu ia dizer isso. Motivos para Luka Doncic ser o MVP do Café Belgrado, Gibas. Antes de chegar, né, rapidinho, assim, para o que não foi discutido, acho que é o Embiid, né, que a gente não falou dele, falou bem dos outros todos aí, mas só para colocar por que o Embiid está aqui, né, o segundo que mais fez ponto, é o primeiro que mais fez lances livres, hein, na temporada, ele é o 8º em tocos da temporada, ele tem 4 assistências de média, né, muito bom, ele é o 8º casado com brasileira, que tem meu sobrenome, inclusive, De Paulo. O 8º em rebote, por isso que eu até botei ele aqui já, Nepo Baby. E boa. Entre outras coisas, né? Uma temporada fabulosa, um dos jogadores mais dominantes. Jokic, Lucas. Jokic, que falamos muito dele lá naquele episódio sobre o Denver, mas para colocar a temporada em números também, avassaladores, né? 25 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, caminhando para ter uma temporada de triple-double. Tá com 9.9, né? Mas deve caminhar para uma temporada de triple-double sendo pivô, com triple-double de assistência. Maravilhoso, né? Ele é o 20º que mais faz ponto na NBA. Ele é o 9º com melhor aproveitamento de quadra. Ele é o 7º em rebotes. Ele é um 4º em rebotes defensivos. E olha só, ele é o 4º em assistências por jogo. Isso é alucinante. Alucinante um pivô ser o 4º em assistência por jogo da NBA. Isso é Nikola Jokic, atual BMVP. E se eventualmente for MVP de novo, vai estar em ótimas mãos, porque está jogando... É difícil falar que alguém está jogando mais que ele, mas, na nossa opinião, o Luka Doncic está... É a grande temporada do Luka, sem dúvida, ainda que não seja a grande temporada do Dallas com o Luka, né? Acho que ano passado o time estava bem mais interessante. Mas assim... Mas até esse momento não, né? Até essa virada de ano, o Dallas estava até peba. E assim, primeiro em pontos por jogo, 33,7 pontos por jogo. Ele é o 2º que mais faz cestas na NBA, 11 cestas por jogo. Ele é o 4º que mais faz lances livres, é o 4º, ele faz 8 por jogo. Ele é o 9º que mais pega rebote defensivo, 9 por jogo. Ele é o 5º em assistências, 8,8 por jogo. E, cara, curiosamente, ele tá subindo aí o número de steals. Isso é uma pira nova do Lucas, sabia, Lucas? Todo jogo ele tá metendo essa nas coletivas. Ele tá apostando nele mesmo, Guilherme? Uma roubada. Será que é isso? Segundo ele tá prestando mais atenção nas roubadinhas de bola. A galera, quando vai falar das estatísticas dele, até teve um momento engraçado quando ele fez 61 pontos, tá? O cara falou, você fez 61 pontos, não sei o que. Aí ele falou, e 2 roubadas. Ele tá nessa pira de roubada. Ele sempre coloca aí roubada e turnover, né? Que ele quer sempre conseguir algumas roubadinhas, porque ele tem alguns turnovers, né? Ele é um dos caras que mais desperdiça a bola da NBA. Claro que isso justifica porque ele é o maior usage, talvez. Cara, ele é o maior usage da história do basquete? Cara, é monstruosa a usage dele, né? De 38%, mas acho que já tivemos temporada de 40%. Né? Foi o Harden? Acho que foi do Westbrook naquele ano de MVP dele. Pode ser também. Então é um dos jogadores que mais toma decisões, que mais tá com a bola na mão. A doideira do usage do Luka é que ele é o 4º no rating de eficiência, né?
no PER, ele é quarto, né? E você ter com usage dessa não é muito comum, assim. E mais que isso ainda, tem alguns números que não... Hoje os números são captados de todas as maneiras, né? Então não tem mais como falar assim, que não se refletem nos números, porque, cara, se não se reflete, os caras inventam amanhã uma nova estatística que pega isso aí. Tudo o NBA conseguiu quantificar. É aquilo que a gente chamava de intangíveis, eles estão quantificando, né? Eles encontraram maneiras de quantificar. E acho que essa maneira que eles têm encontrado de medir o impacto que o Luka tem por criação de vantagem e deixar companheiros livres, né? As estatísticas são avassaladoras, assim. O que o Luka gera de desequilíbrio, que ele é capaz de criar para os seus companheiros. A gente falou disso recentemente no episódio sobre o Cavs, né? De como os jogadores do Dallas chutam livre, muito livre ou absolutamente desmarcado, né? Ou com algum espaço ou totalmente desmarcado. Essa é o Dallas é assim porque o Luka tem conseguido atrair defesas desse nível. Tem caminhos para perder esse MVP, né, Lucas? Por exemplo, o que o Dallas está experimentando nesse momento, né? Perder muito jogo. Até acho que é a hora de dar logo esse MVP de mid-season, porque se chegar lá no final ele tiver em oitavo, não vai dar para dar esse prêmio, né? Não é favorito para levar o MVP. Ele até tá segundo hoje, tá, Gibas? Nas odds oficiais da KTO, né? Do Cassinho. Um salve para KTO, hein? Se você quer fazer sua bet, não tem lugar melhor do que a KTO. Aproveita e manda agora mesmo uma mensagem pública mesmo lá no Twitter, hein? Marca a KTO, @KTO_Brasil, marca o Café Belgrado dizendo assim, o pessoal da KTO, Cassinho, ouvi lá no @o Café Belgrado que ouvinte do Belgradão descola uma free bet, é verdade? E aí vão pedir um e-mail para você. Você faz essa bet e quando você ficar muito rico, lembra também de continuar usando lá na KTO. Não vai para outra, não, porque a KTO é a melhor. E escuta, viu? Ela fica adicionando o que as pessoas pedem lá no Café Belgrado. Então, fica atento aí que a KTO disparou demais, né? E Gibas, lá na KTO o líder é o Jokic, né? O Jokic é o líder para ser, nas odds para ser MVP mais uma vez, seria a terceira vez seguida. No momento é assim, né? Talvez mais próximo as pessoas fiquem dizendo, porra, mas nem fulano de tal foi MVP 3 vezes seguidas, dá certo. A gente deve fazer isso mesmo, tendo outras temporadas aqui aparentemente tão boas quanto essa. Então, veremos, né? Se as pessoas vão ter a coragem mesmo de dar o tri-MVP para o Jokic. Nesse momento não é doideira nenhuma, super natural que ele seja MVP. A gente está falando aqui porque escolheu o Luka, mas a gente poderia estar falando aqui porque escolheu o Jokic para ser o segundo, ou até mesmo o primeiro, porque é uma temporada surreal, absurda, monstruosa, talvez não com números de pontuação pessoal não tão agressivas como ano passado, mas ainda assim aproveitamento, porque agora o time tem uma ajuda melhor ao redor dele nesse momento, mas de aproveitamento e impacto no jogo, cara, o Denver só ganha, o time é o líder do Oeste e o MVP poderia ser tranquilamente o Jokic baseado nisso, né, pelos números dele e a campanha do Denver superior à do Dallas. Aqui, como é de meia temporada e tudo bem, vai o prêmio para o Luka, né? Inclusive, o Luka tem a vantagem de embaixadas que seguem o Café Belgrado, né, Guilherme? A embaixada da Eslovênia já segue o Café Belgrado. E a embaixada da Sérvia, curiosamente, ignora que a gente leva esse nome Café Belgrado e não segue o Belgradão ainda. Então, no quesito embaixadas, o Luka também tem a vantagem. É um incidente diplomático isso, Lucas. Vou ter que falar a verdade aqui. Boa, mas espero o El Gringo chegar com os jogadores sérvios, né? Yugoslavos. A gente vai certamente, vai certamente acionar a embaixada da Sérvia para conseguir mais material, né? Então, talvez nesse momento eles nos sigam. Outra coisa a favor do Gibas, Guilherme, vem do nome, né? Most Valuable Player, não outra coisa a favor do Gibas. Do Luka Gibas. Tem muita coisa para falar a favor de você, viu, Gibas? Mas eu não gosto de falar a favor de você, não, porque muito obrigado, tem muita coisa ruim também para falar. E aí depois você fala. Eu não falo nenhum nem outro. Mas, Gibas, tem uma coisa a favor do Luka, que é o nome do prêmio, né? Most Valuable Player. Ele
não necessariamente é do melhor jogador, da melhor temporada, tem esse outro viés também do jogador mais valioso. O Dallas já cansou de provar que é um time que não funciona sem o Luka Doncic. A gente pode até falar, como eu gosto de falar, o Gibas não gosta de falar, mas eu gosto de falar, que o Dallas é assim porque quer, né? É por design. Eles optaram, eles viram nisso a maior chance de ganhar, a maior chance de construir. Entre os rosters que eles conseguem montar, essa é a melhor chance de ganhar, né? Então, eles botam o dinheiro deles nisso, né? Então, eles pagam o Red Bull, que eles pagam o Dorian Finney-Smith, porque eles funcionam muito bem ao redor do Luka, né? Melhor do que funcionariam sem o Luka, muito melhor. Então, quando o Luka não joga, despenca do potencial do time, assim, despenca de uma maneira que é muito acima da média de como se despenca um potencial de um time sem um craque na NBA, né? Então, assim, o time depende do Luka, né? Depende muito, muito do Luka. Acho que lembra um pouco a campanha do Jokic ano passado, né? Que estava sem os seus melhores jogadores, sem os seus melhores companheiros, né? Aqueles companheiros mais talentosos. E então acho que isso vai também a favor do Luka, o fato de como se desenha o prêmio de MVP, né? As maneiras que tem de se premiar o MVP, às vezes é o melhor jogador do melhor time, o jogador mais imprescindível para o time, o jogador com as melhores estatísticas. O Luka lidera algumas dessas aí. Então, tá bem entregue, viu, Gibas? E se o Luka quiser buscar em mãos, é só chamar que a gente viaja para onde ele precisar. É isso. Luca, manda DM. Obrigado a você que ouviu o Café Belgrado, mas antes de seguir para os destaques Obrigado a finais... você que é o Luka Doncic também, viu? Obrigado. Antes de seguir para os destaques finais, quero convidá-lo a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. Apoie agora mesmo o Café Belgrado com R$ 20 por mês e venha para o Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo, o sono. Você vem para o nosso grupo e faz parte da melhor comunidade do Brasil, né? Faça como o Luca. Não é o Luca Doncic, né? É o outro Luca. O Luca que chegou hoje lá no Giannis, chegou esbanjando carisma e reverência. Então, Cara, salve. ele recebeu um caminhão de bem-vindos, assim. As pessoas estão muito dispostas a dar boas-vindas, viu, Gibas? Então, um ótimo momento para entrar no Giannis. Teve maior Luca desde, sei lá, teve todo tipo de Luca possível, viu, Guilherme? Teve muita homenagem hoje. É isso. Mandar um salve especial também para quem apoiou o Café Belgrado ontem, né? A gente já falou do Gab Mag e além dele, o Luca de Oliveira é o nome da fera. Chegou no Belgradão ontem à tarde, já tá brilhando lá no Giannis. Luca salvou, hein? Porque só teve ele ontem. Pô, quero falar seu nome aqui amanhã, hein? cafébelgrado.com.br. Vem pro Belgradão, você vai ser feliz, vai ter muito conteúdo. Vai ter conteúdo sobre Luka Doncic, por exemplo, conteúdo exclusivo, contando a vida de Luka desde o começo até bastante coisa que já aconteceu. É uma série que vai acompanhando o Luka, tem bastante coisa para adicionar ainda, mas já tem lá seus quatro episódios que já tem, acho que é isso. Bastante coisa, né? Tem série sobre a vida de LeBron. Tem mais? Tem 6 ou 7. Caramba, tem muito episódio. 6 ou 7. Tem séries sobre estrangeiros da história da NBA, tem séries sobre a próxima classe de drafting, é bem legal. Cara, faz o seguinte, entra aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o site da Aurelo, ou para o app da Aurelo, né? Você pode escolher, e aí você vai lá em playlists do cafébelgrado.com.br, você vai ver lá todo o conteúdo que tiver um cadeadinho, é porque você está afastado de nós, né? Cara, para desbloquear esse cadeadinho é muito fácil. R$9 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. 20, como eu acabei de dizer, você vem para o nosso grandíssimo grupo no Telegram. Lucas, com S, tens destaque final? Guilherme, meu destaque final é o seguinte: amanhã é dia da virtude prevaricar, né? Amanhã, sexta-feira, gravaremos um episódio com a ajuda da população. Então dá tempo de você entrar no Giannis para participar dessa gravação. Amanhã também a gente vai gravar um episódio muito, muito especial, mas a gente não vai dar spoiler agora. Mas é um episódio diferente. Então desejem aí good vibes ao Café Belgrado, que em breve vocês serão surpreendidos. Aí sim, vocês serão surpreendidos novamente. O meu destaque final é o seguinte, hein? Começou agora, Lucas, o Sul-Americano Sub-20. E, cara, se você tiver de bobeira a qualquer momento quiser assistir um Brasa, cara,
Quem não é vascaíno talvez não se conheça ainda o Andrei. Pare para ver o Andrei. Que jogador que o Chelsea tomou do Vascão. Um craque, capita da seleção, 5 e a faixa, dono do meio-campo, maestro. Cara, perca um tempinho aí para ver a seleção brasileira, prestando atenção no Andrei, que eu acho que você vai ter ótimos momentos aí de relaxamento. Tô falando isso, Lucas, porque Copinha, o Floresta foi eliminado, o Paranaenção, o Aruco perdeu, então não quero entrar em detalhes. Cara, o que o Verdão fez com as Florestas, velho, que isso, pô, parecia, você sabe quem, viu, Gibas? Parecia, teve gente que ficou muito, muito invejada. Valeu, forte abraço e até a próxima. Gibas, tem mais um destaque, posso dar um pós-destaque final? Quase que interrompi a gravação, mas deu tempo. Pior que agora eu esqueci, velho. Então, vamos. Sim, o Bulls muito próximo de ser campeão francês, hein? Um salve aí para a torcida do Bulls. Quem disse que não ia comemorar título em 2023, hein? Você já falou até um 3.000 francês aí para homenagear a nação bullzeira, né? Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.